Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos atualizar as projeções do mercado sobre a queda da taxa Selic e vamos te explicar também por que as taxas dos pré-fixados e tesouros IPCAs já estão caindo. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e ele ainda não acabou, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal porque o vídeo já começou. E eu começo trazendo aqui as informações a respeito da projeção do mercado para a taxa Selic para as próximas reuniões. A próxima reunião já é semana que vem. É isso mesmo, dia 3 de maio, quarta-feira da próxima semana, já tem reunião do Comitê de Política Monetária. E aqui a opção de Copom já está indicando 96% de manutenção da taxa Selic. Em outras palavras, o mercado já entendeu que para essa reunião de maio não vai ter queda da taxa Selic. Vai continuar em 13,75%. Faça chuva ou faça sol. Mas depois nós teremos uma segunda reunião, que é a reunião do dia 21 de junho, aproximadamente aí 45 a 50 dias após a reunião anterior. Esse é o intervalo das reuniões do Copom. E aí, o que você pode ver aí no gráfico? Você vê então essa barra maior que é de manutenção. Aí já caiu um pouco a expectativa do mercado. Continua sendo predominantemente a expectativa de manutenção. 77% de chance de manutenção em 13,75. Mas repara que nós temos aí começando a aparecer queda de 0,5% e de 0,5% em um patamar próximo de 10%. Em outras palavras, novamente, o mercado não está precificando a queda da taxa Selic em junho. Só que veja, quando a expectativa está já com 90% de chance, nós já dissemos então que o mercado já precificou. Agora nós estamos com 77%, ou seja, há uma tendência maior de manutenção da taxa Selic na reunião de junho, mas não é certeza absoluta, até porque até lá ainda vai ter muita coisa acontecendo na economia. E para finalizar, quando é que o mercado, então, está realmente duvidoso a respeito, então, da queda da taxa Selic? É para a reunião de agosto. Veja aí nessa reunião que eu fiz um corte no gráfico. Então, ele só vai agora de 0 a 60%, diferente dos demais. Por que eu fiz esse corte? Porque a maior expectativa, a barra mais alta que nós temos, continua sendo de manutenção, só que de apenas 50%. Veja como caiu, 96% para manutenção, depois 77% para manutenção e agora apenas 50% das apostas das opções de Copom estão indicando manutenção da taxa Selic em 13,75. É essa barra maior que você está vendo. A segunda barra maior está indicando aí uma expectativa de 37% aí de queda da taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Eu já falei aqui para você que eu não acredito nessa reviravolta, ou seja, de manutenção virar para 0,5 ponto de queda. Acredito que assim como foram as altas, as quedas tendem a ser graduais. Então, nesse caso, eu estaria mais para essa última opção, que está ali, ó, 8%, apostando aí na queda de 0,25 ponto percentual para agosto. Em outras palavras, maio e junho praticamente aí não tem grandes chances da taxa Selic cair. Já para agosto, a dúvida é grande e é essa a expectativa aí do mercado. E você acredita em quê? Em quando a taxa Selic vai cair? Essa foi a primeira dúvida que eu falei que ia te responder no vídeo de hoje. Então já deixa aquele super like e avisa aí quando é que você tem a sua expectativa de queda. Porque agora eu vou te explicar por que as demais taxas estão caindo. Entendido então essa primeira parte, vamos compreender agora o leilão que nós tivemos de títulos públicos para os grandes investidores. Fundo de pensão, fundo de previdência, os fundos multimercados, enfim, as instituições financeiras que realmente têm dinheiro nesse mercado. E vamos começar aqui falando do IPCA com juros semestrais, porque esse leilão foi realizado na terça da semana passada, antes da divulgação do texto do arcabouço fiscal. Em outras palavras,
o mercado estava aí com uma lua de mel e aí as taxas continuavam a cair. Veja que nos 3 vencimentos que estão aí à sua esquerda, agosto de 26, 5,57. O leilão de 15 dias atrás tinha sido 5,67, caindo 10 pontos. Maio de 2033, caindo 7 pontos. E agosto de 2050 foi a queda maior, de 12 pontos. Em outras palavras, todos os 3 títulos com queda nas taxas em relação ao leilão de 15 dias atrás. Por que de 15 dias atrás? Porque o leilão anterior eram outros vencimentos. Então o primeiro detalhe é esse. Todas as 3 taxas caindo. Segundo detalhe importante, 100% dos títulos foram comprados. E veja que não foi uma quantidade tão pequena assim não, porque agosto de 2026 dobrou a quantidade de títulos. Maio de 2033 aumentou significativamente. E agosto de 50 manteve a oferta, mas repara que foi tudo comprado. Em outras palavras, com as taxas caindo, ainda assim o mercado comprou tudo de IPCA com juros semestrais. Agora eu quero te mostrar aí o gráfico. Olha o que já vinha acontecendo. A linha azul é o título curto, agosto de 2026. Se você quiser esses gráficos, comece a seguir aí o Alexandre Cabral no Twitter. Ele que divulga publicamente e eu só tomo a liberdade de replicar aqui para você. Então tá aí. Veja, a linha azul, agosto de 2026, já estava caindo desde a primeira semana de fevereiro. E claramente a tendência de queda vem se mantendo. Fevereiro, março e agora abril também. Praticamente 3 meses com essa tendência, de maneira que a taxa está chegando a 5,5. Repara os outros 2 movimentos. Maio de 33 e maio de 50. São as linhas laranja e cinza. Repara que somente no mês de março elas começaram a indicar, começaram a cair. Ou seja, os títulos longos demoraram um pouco mais para virar para baixo. Só que eu volto a dizer, novamente, essas taxas foram as taxas antes da divulgação do arcabouço fiscal. E por que eu estou te contando isso? Você vai entender agora, olhando aí para os pré-fixados. No caso do leilão dos pré-fixados, o leilão aconteceu na quinta-feira. Então, o mercado já conhecia o novo texto do arcabouço e teve aí um pequeno estresse para você entender. Vamos lá. Para você entender, teve então leilão para outubro de 23, abril de 25 e julho de 26. Informação importante aqui para você. Com base nessa taxa de 13,48, vou repetir, 13,48 para o vencimento de outubro de 23, a Selic implícita aqui do mercado é 13,25. Em outras palavras, a Selic deve começar a cair em agosto e em outubro ela já deve ter caído 0,5%. É por isso que eu não acredito numa queda de 0,5% diretamente aí no mês de agosto. Talvez 0,25 e outro 0,25 seja o mais normal no início da queda da taxa Selic. Muito bem, você repara aí que em relação ao leilão da semana passada, a taxa é praticamente a mesma. Saiu de 13,45 para 13,48, que é o valor em verde aí para você. Repara para abril de 25, aqui é que vem o detalhe. Veja que a taxa subiu de 11,73 para 12,01, ou seja, a expectativa do mercado em relação ao texto do arcabouço não foi muito positivo. E depois de divulgado, essas taxas acabaram subindo. Veja que para julho de 26 também aconteceu o mesmo movimento. Só que tem um detalhe, subiu ainda mais as taxas, que estavam em 11,75, passaram para 12,09. Em outras palavras, a taxa curta, que é vencimento esse ano, continua a mesma praticamente. Variação de 3 pontos é quase variação nenhuma. Já quando nós estamos falando aí da variação dos títulos mais longos, 2025 e 2026, as taxas subiram. Taxa longa subiu, taxa curta permanece estável. E aí você vê então o que aconteceu no gráfico aí das chamadas taxas longas, abril de 25 e julho 26. Veja que vinha com tendência de queda também desde o mês de março. Só que aí, agora, nesse último leilão que nós tivemos na semana passada, dia 20 de abril, olha aí, ela voltou a subir um pouco, ficando as duas taxas acima de 12%. Mas para te explicar melhor, isso não quer dizer que a tendência foi invertida. A tendência continua aí de alta. Aliás, perdão, a tendência continua de queda.
essa alta que nós tivemos no leilão da semana passada, devemos ficar de olho nessa semana para acompanhar também as taxas do Tesouro Direto e ver a repercussão. Mas não mudou essa tendência de curto prazo. E se você já está gostando, dá aí aquele super like. E se você quer aprender mais, com mais de 50 vídeos exclusivos, eu faço o convite. Entre para o clube de membros, eu vou deixar o link aqui no alto para que você possa assistir os vídeos exclusivos. Todo sábado e domingo tem vídeo novo no clube de membros. E vou te dizer, você fica bem atualizado sobre as melhores taxas e os melhores preços de todos os títulos do Tesouro. IPCA, pré-fixado, enfim, você fica sabendo de tudo. Continuando aqui, vamos falar agora do pré-fixado com juros semestrais. Eram dois tipos de títulos que nós tivemos aqui. Janeiro de 29 e janeiro de 2033 são os dois vencimentos. E o que nós podemos observar? Para janeiro de 29, a taxa também subiu. Então, pré-fixado principal subiu e pré-fixado com juros semestrais também subiu. Saiu de 12,06 para 12,44, que é a taxa verde aí na sua tela. Então, deu um salto, de maneira que voltou para a taxa do leilão que nós tínhamos há 15 dias atrás, que era 12,42. E mais do que isso, a oferta foi 100% comprada. Já para janeiro de 2033, não houve leilão na semana passada, não houve interessados. Já nesse leilão, 500 mil títulos oferecidos e todos eles foram comprados. E a taxa ficou praticamente a mesma de 15 dias atrás. Em outras palavras, se tivéssemos tido leilão de janeiro de 33 com algum comprador na semana passada, nessa semana também teria sido comprado. Tá aí as referências para você entender e o gráfico aí desses dois títulos. Você já vê que janeiro de 29 subiu. E por que janeiro de 33 se manteve? Porque não teve, então, interessados aí na semana passada. E como agora a taxa ficou praticamente estável, você tem a sensação que não mudou praticamente nada do ponto de vista gráfico. Agora vamos para o nosso resumão final, caso você tenha ficado perdido em relação a muitas informações aqui. Primeira informação principal, vamos falar dos títulos pré-fixados, principal e com juros semestrais. A tendência de queda persiste, mas no último leilão as taxas subiram, principalmente dos títulos longos pré-fixados e também com juros semestral para 2029, porque, como eu te disse, para 2033 não houve interessado na semana passada, mas a tendência de queda está persistindo. E mais do que isso, mesmo com essa tendência de queda, o mercado comprou aí 100% da oferta. Esse é um detalhe bem interessante. Segunda questão, Tesouro IPCA com juros semestrais. A taxa mais curta já está próxima de 5,5%, enquanto que as mais longas, elas estão próximas de 6%. Também aí em tendência de queda e tudo 100% comprado. Para finalizar, muita atenção nessa semana. O mercado ainda está muito volátil. Você viu que vinha de queda, de repente dá uma subida. A tendência de queda persiste, mas vamos acompanhar o que pode acontecer aí ao longo da próxima semana. Só que eu falei para você que também ia responder a segunda questão. Por que as taxas pré-fixadas e IPCAs já estão caindo se a taxa do Tesouro Selic ainda não caiu? E a explicação é simples. O mercado antecipa as expectativas. Eu te mostrei no início do vídeo que a expectativa da taxa Selic é de queda. Não é agora, mas daqui a alguns meses à frente. Então o mercado antecipa essa expectativa e já coloca ela nas taxas do pré-fixado e do IPCA. Porque a expectativa do mercado daqui para frente é que nós não tenhamos, no médio para o longo prazo, nenhuma Selic tão alta e nem também um IPCA tão alto, porque a nossa taxa de juros ficou muito tempo num alto patamar. Então é provável que no segundo semestre a inflação já esteja um pouco mais controlada, ou seja, já esteja aí sofrendo mais a influência de juros mais altos e também o pré-fixado continue caindo. Só que para finalizar, essa é a tendência. Nós não sabemos o que está por vir, mas se você é do clube de membros, você já sabe o que pode vir aí no segundo semestre. Se você não sabe, clique aí na descrição desse vídeo e inscreva-se. É muito barato para que você
possa aprender cada vez mais e não ser enrolado por pessoas que têm conflito de interesse e que não desejam que realmente você tenha sucesso. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.